Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Presidente, eu peço adiamento por 2 sessões. Vou fazer a leitura do projeto e Vossa Excelência, então, pede o adiamento. Em tramitação especial em regime de urgência, discussão única, quórum de maioria absoluta, vetos parciais apostos pelo Poder Executivo, ao projeto de lei 1647-A de 2022, de autoria dos vereadores Dr. Carlos Eduardo e Rocal, que estabelece a política municipal de incentivo ao ecoturismo e da outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Pela ordem, o vereador César Maia. Presidente, eu peço o adiamento por 2 sessões. Solicitado o adiamento da matéria por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte, em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, quórum de maioria absoluta. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 2079-A de 2023, de autoria dos vereadores Márcio Santos e Vitor Hugo, que acrescenta dispositivo na lei número 691 de 84, para incluir isenção tributária da taxa de uso de área pública para templos de qualquer culto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Alexandre Bessa. Peço adiamento por 2 sessões dessa matéria, por favor. Solicitado adiamento da matéria por 2 sessões. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei 1180-A de 2007, de autoria do vereador Carlos Caiado, que inclui a lei 5.242 de 2011, o Novo Rio Country Club, como de utilidade pública. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento. Projeto de lei 2096 de 2023, de autoria do vereador Átila Nunes, que inclui na lei 5.242 de 2011 a Associação de Apoio aos Cuidadores e Pessoas com Doenças Raras. Cuida dos raros como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. A matéria voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em primeira discussão, quórum de maioria simples, projeto de lei 2515 de 2023, de autoria do vereador Márcio Ribeiro, que inclui na lei 5.242 de 2011, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Feitiço Carioca, como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão. Quórum de maioria simples, projeto de lei 3.098 de 2024, de autoria do vereador Márcio Ribeiro, que inclui na lei 5.242 de 2011 a Venerável Irmandade de Santo Elesbão e Santa Efigênia do Rio de Janeiro, como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Átila Nunes. Presidente, eu entrei agora na sessão. Se trata de um veto, é isso? Projeto de lei 3.098. Os vetos foram adiados. Ok, então. Me desculpa, presidente. Pode seguir em frente. Obrigado. Obrigada. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Passa a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 3.103, de 2024, da autoria do vereador Átila Nunes, que inclui na lei 5.242, de 2011, a Tenda Espírita Justiça e Amor, como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar, não havendo quem queira encaminhar, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3.112 de 2024, de autoria do vereador Rogério Amorim, que inclui a lei 5.242 de 2011, Instituto a Recife, como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum de maioria simples, projeto de lei 3.182 de 2024, da autoria do vereador Dr. Rogério Amorim, que inclui na lei 5.242 de 2011 o Instituto Joias do Amanhã como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 3.281 de 2024, de autoria do vereador Márcio Ribeiro, que inclui na lei 5.242 de 2011 a Associação dos Professores de Educação Física do Estado do Rio de Janeiro como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3.347 de 2024, da autoria da vereadora Thaís Ferreira, que inclui na lei 5.242 de 2011 a Associação Vidigal Cultural, projeto Vidigal Capoeira. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Refazendo a fala. Em votação, a emenda de número 1 ao projeto. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ao projeto assim emendado. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão. Quórum de maioria simples, projeto de lei 3.367 de 2024, da autoria do vereador Eliseu Kessler, que inclui na lei 5.242 de 2011 o Instituto Social, Cultural e Esportivo Silva Neto, como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte em primeira discussão. Quórum de maioria simples. Projeto de lei 3.518 de 2024, de autoria do vereador Dr. Rogério Amorim, que inclui na lei 5.242 de 2011 o Centro Comunitário Manuel Vitorino. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 339, de autoria do vereador Rafael Aloysio de Freitas, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio a Sei Shiroma, chefe de cozinha. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Educação.
Convido a vereadora Luciana Boatê para emitir o parecer. Convido o vereador César Maia para emitir o parecer por mérito pela... Desculpa. Parecer favorável, presidente. A vereadora... Obrigada. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 349, de autoria dos vereadores Rosa Fernandes e Carlos Caiado, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio a Carlos Afonso Leone Neto. Em discussão a matéria. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Educação. Convido novamente a vereadora Luciana Boatê para emitir o parecer. Parecer favorável, presidenta. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Gostaria de obter, também de ser coautora do projeto de decreto legislativo, caso a vereadora aceite. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 350, de autoria da vereadora Tainá de Paula, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio a Flávia Oliveira da Fraga. Está pendente do parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, convido o vereador Alexandre Bessa. É parecer, presidente. Parecer favorável ou contrário? Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 355 de 2024, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio a João Paulo Leite Cabreira. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Educação. Convido o vereador César Maia para emitir o parecer. Parecer favorável, presidente. Obrigada, vereador. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 363 de 2024, de autoria do vereador Pablo Melo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio a Roberto Maciel Rebouças. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum de maioria simples, projeto de decreto legislativo 370 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Ferreira, que concede o título de cidadã honorário do Rio a Eufrásia Maria Souza das Virgens. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Educação. Convido o vereador César Maia para emitir o parecer. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir,
Encerrada a discussão, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 371 de 2024, de autoria do vereador Pedro Duarte, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio a Omar Raposo. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Educação. Convido o vereador César Maia para emitir o parecer. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável em discussão, matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum de maioria simples. Projeto de decreto legislativo 372 de 2024, de autoria do vereador Matheus Gabriel, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio a Antônio Ari Bueno Murbach. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Educação. Convido o vereador Alexandre Bessa para emitir o parecer. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo 373 de 2024, de autoria do vereador Matheus Gabriel, que concede o título de cidadão benemérito do município a Arthur Porto Pires Neto. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Educação. Convido o vereador Alexandre Bessa para emitir o parecer. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 376 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Ferreira, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio a Richarles Martins. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Educação. Convido o vereador César Maia. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está errada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária. Para as 12h50. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença no aplicativo e a pauta será a mesma. As matérias estão em segunda discussão. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário a dispensa da ata da sessão anterior. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária em segunda discussão, quórum de maioria simples, projeto de lei 2096 de 2023, de autoria do vereador Átila Nunes, que inclui na lei
5.242 de 2011, Associação de Apoio aos Cuidadores e Pessoas com Doenças Raras. Cuida dos raros, como de utilidade pública. Os senhores... em discussão a matéria. Não havendo o que queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final. Segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária e segunda discussão. Projeto de Lei 2515-2023, de autoria do vereador Márcio Ribeiro, que inclui na Lei 5.242 de 2011 o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Feitiço Carioca, como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final. Segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária e segunda discussão. Em acordo de maioria simples, projeto de lei 3.098 de 2024, de autoria do vereador Márcio Ribeiro, que inclui na lei 5.242 de 2011 a Venerável Irmandade de Santa Elisbão e Santa Efigênia, no Rio de Janeiro, como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final. Segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 3.103 de 2024, de autoria do vereador Átila Nunes, que inclui na lei 5.242 de 2011, atende espírita, justiça e amor como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final. Segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, quórum de maioria simples. Projeto de lei 3.112 de 2024, de autoria do vereador Dr. Rogério Amorim, que inclui na lei 5.242 de 2011 o Instituto Arrecife como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final. Segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 3.281 de 2024, de autoria do vereador Márcio Ribeiro, que inclui na lei 5.242 de 2011 a Associação dos Professores de Educação Física do Estado do Rio de Janeiro como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Não. Projeto de lei em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 3.182, de autoria do vereador, 2024, de autoria do vereador Dr. Rogério Amorim, que inclui a lei 5.242, o Instituto Joias do Amanhã, como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei
número 3.367 de 2024, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que inclui na Lei 5.242 de 2011 o Instituto Social, Cultural e Esportivo Silva Neto, como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final. Segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 3.518 de 2024, de autoria do vereador Dr. Rogério Amorim, que inclui a Lei 5.242 de 2011, o Centro Comunitário Manuel Vitorino. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão, qual de maioria simples. Projeto de Decreto Legislativo número 339 de 2024, de autoria do vereador Rafael Liso de Freitas, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio a Seid Xeroma, chefe de cozinha. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, quórum de maioria simples, projeto de decreto legislativo 349 de 2024, de autoria dos vereadores Rosa Fernandes e Carlos Caiado, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio a Carlos Afonso Leone Neto. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Vereadores Rosa Fernandes, Carlos Caiado e Tânia Bastos, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio a Carlos Afonso Leone Neto. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 350 de 2024, de autoria do vereadora Tainá de Paula, que concede o título de cidadã benemérito do município do Rio a Flávia Oliveira da Fraga. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 355 de 2024, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio a João Paulo Leite Cabreira. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue a promulgação. Passa a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 363 de 2024, de autoria do vereador Pablo Melo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio a Roberto Maciel Rebouças. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final. Segue a promulgação. Em tramitação ordinária. Em segunda discussão, quórum de maioria simples, projeto de decreto legislativo 370 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Ferreira, que concede o título de cidadã honorário do município a Eufrásia Maria Souza das Virgens. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final, segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 371, de autoria do vereador Pedro Duarte, que concede o título de cidadão benemérito do município a Omar Raposo. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte.
Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Quórum de maioria simples. Projeto de Decreto Legislativo 372 de 2024, de autoria do vereador Matheus Gabriel, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao Antônio Ari Bueno Murbach. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 373 de 2024, de autoria do vereador Matheus Gabriel, que concede o título de cidadão benemérito ao Arthur Porto Pires Neto. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue a promulgação. Em tramitação ordinária em segunda discussão, quórum de maioria simples, projeto de decreto legislativo 376 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Ferreira, que concede o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro a Richarles Martins. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final, segue a promulgação. Esgotada a matéria que justificou, esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para hoje, às 14 horas. Está encerrada a sessão.